Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Edivaldo e eu sou administrador do blog Esquina da Teologia Pentecostal. Hoje nós queremos tratar de um assunto bastante interessante, que é a respeito de quanto Calvino era calvinista. Na verdade, existe uma discussão sobre quais pontos da tulipe foram abordados por Calvino e quais não foram. E um dos pontos que é bastante debatido é a questão da expiação limitada. Até mesmo muitos calvinistas duvidam e são céticos com relação a isso. Estes são chamados de calvinistas de 4 pontos. Bem, mediante a isso, hoje eu gostaria de mostrar para vocês algumas citações de João Calvino que parecem apontar para essa direção de que Calvino não acreditava na expiação limitada, não sendo, portanto, um calvinista de 5 pontos, mas de 4. Bem, alguns teólogos vão dizer que o ponto da expiação limitada, ele foi estruturado e é uma herança, na verdade, de Beza, sucessor de João Calvino. Segundo esses teólogos, Beza, analisando o escopo geral das crenças de Calvino e como intérprete autorizado, não achou coerente ter toda aquela estrutura da predestinação, da segurança em Cristo, da perseverança dos santos e várias outras doutrinas, e ainda assim acreditar que Cristo morreu por todos e cada um dos homens. Sendo assim, Beza seria aquele que modificou, então, o ponto da expiação universal de Calvino para a expiação limitada, tá bom? Quais seriam, então, essas citações? Bem, eu vou ler aqui para vocês 13 delas e espero contribuir de alguma forma para o debate. Eu vou deixar aqui no link da descrição o site, a fonte de onde eu tirei essas citações. Na verdade, é uma fonte reformada, calvinista, e vocês podem depois conferir. Dito isso, vamos lá às nossas citações, tá? São citações de obras de Calvino, comentários, tratados, cartas, etc. A primeira delas, ela diz assim, Calvino explicando um dos textos bíblicos, né? Ele diz assim: nós vemos isto, entretanto, ainda melhor na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual disse: por que me desamparaste? E certamente ele está em extremo, como a parte que levou sobre si o fardo de todos os pecadores do mundo. Na verdade, ele diz aqui de todos os pecados do mundo, tá? Atente para a expressão todos e não somente alguns. Segunda citação. Então, nós devemos tomar cuidadosa nota dessas palavras do profeta quando ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre nosso Senhor Jesus Cristo, considerando que, por meio de sua mediação, Deus é satisfeito e apaziguado, porque ele tomou sobre si toda a impiedade e toda a iniquidade do mundo. Veja que ele não fala de uma, de duas, nem de algumas, nem somente dos eleitos. Ele fala toda a impiedade e toda a iniquidade do mundo. Terceira, da mesma forma, é de utilidade singular para nós no dia de hoje, porque nós contemplamos como em um espelho brilhante o sacrifício voluntário pelo qual todas as transgressões do mundo foram apagadas. E ao contemplar o Filho de Deus avançar com alegria e coragem para a morte, nós já o vemos como vitorioso. Quarta citação, Calvino vai dizer o seguinte: até onde diz respeito aos homens, admito a força deste argumento, pois é a vontade de Deus que busquemos a salvação de todos os homens, sem exceção, como Cristo sofreu pelos pecados do mundo todo. Perceba a expressão que ele usa. Todos os homens, não é tipos de homens do mundo todo. Ele diz todos os homens sem exceção. Na quinta citação, Calvino diz assim: então, é como nosso Senhor Jesus Cristo carregou os pecados e a iniquidade de muitos. Aí ele explica essa expressão, mas na verdade essa palavra muitos é frequentemente tão boa quanto o equivalente todos. E de fato, nosso Senhor Jesus Cristo foi oferecido por todo o mundo, porque não se fala de 3 ou 4 quando se diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito. Mas, ainda assim, é preciso notar que o evangelista acrescenta nesta passagem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. Nosso Senhor Jesus sofreu por todos, e não há nem grande nem pequeno que não esteja sem desculpas hoje.
porque nós podemos obter salvação por meio dele. Os incrédulos que se afastam dele e que privam a si mesmo dele por sua malícia são hoje duplamente culpados. Porque como eles desculparão a sua ingratidão em não receber a bênção que poderiam partilhar pela fé? Veja que Calvino diz que essas pessoas que estão se afastando, que estão se privando dessa bênção, elas poderiam partilhar pela fé da salvação, tá certo? E ele diz que não há nem grande nem pequeno que não esteja sem desculpas hoje, porque Cristo sofreu por todos. Sexta citação, Calvino está explicando sobre a expressão suportar ou tirar os pecados, e ele diz assim, ele explica, livrar de culpa por sua satisfação aqueles que pecaram. Ele diz que os pecados de muitos, isto é, de todos, como em Romanos 5,15, é ainda certo que nem todos recebem o benefício da morte de Cristo. Veja, o benefício nem todos recebem, né? Mas isso acontece porque sua incredulidade os impede. Veja que interessante, né? Ao mesmo tempo, essa questão não é para ser discutido aqui, pois o apóstolo não está falando de poucos ou de muitos para os quais a morte de Cristo pode estar disponível, mas ele simplesmente quer dizer que Cristo morreu pelos outros e não para si mesmo. Sétima citação. Ele o amava e ainda assim sua vontade foi afligi-lo pelos nossos pecados, porque ele não olhou para a justiça, Deus, né, mas para a integridade e para a perfeição que estava em Jesus Cristo, mas ao invés o tomou como estando ali no lugar de todos os pecadores. Tá certo? Oitava. O que é um resgate, a não ser colocar um homem em liberdade? Suponha que eu deva essa quantia. Muito bem, aqui está o pagamento e ao fazer isso, ele é liberado. Então, como diz o Salmo, nosso Senhor Jesus Cristo pagou as dívidas de todos os pecadores. Isto é o que eu mencionei de Isaías, que todo castigo foi colocado sobre ele. Qual é o castigo a não ser satisfação de todos os pecados que cometemos? Esta verdade é testemunhada repetidamente nas Escrituras, que não seria o caso se quiséssemos insistir no que os romanistas creem. Nona citação. Ele faz esse favor comum a todos, porque é proposto a todos e não porque na realidade é estendido a todos, pois embora Cristo tenha sofrido pelos pecadores do mundo todo, e é oferecido pela benignidade de Deus indiscriminadamente a todos, ainda assim nem todos o recebem. Veja que a salvação ela não é estendida a todos, não é porque Cristo não morreu por ela, segundo Calvino, mas sim porque nem todos o recebem. Décima citação. Ele está falando aqui daquelas pessoas que, por quem Cristo morreu, que vão perecer. Ele diz assim, ele está usando como se Cristo estivesse falando, ele diz assim, vocês carregaram meu nome, vocês foram batizados em memória de mim e do registro que eu fui seu redentor. Eu tirei vocês para fora das masmorras nas quais vocês estavam. Eu livrei vocês da morte eterna por sofrer a mais cruel morte. E pelo mesmo motivo me tornei homem e me submeti até a maldição de Deus, meu Pai, para que vocês pudessem ser abençoados por minha graça e por meus meios. E eis a recompensa que vocês têm me dado por tudo isso. Vocês têm me rasgado em pedaços e feito de mim objeto de ridículo. E têm feito da morte que sofri por vocês uma piada no vosso meio. O sangue que é a purificação e a limpeza de suas almas. E tem sido bom para ser pisado sobre os seus pés. E para ser breve, vocês têm tomado a ocasião para me maldizer e me blasfemar, como se eu tivesse sido uma criatura miserável e amaldiçoada. Quando o juiz soberano nos cobrar com essas coisas, eu vos pergunto, não será tão estrondoso nós para nos lançar ao fundo do inferno? Sim, e ainda assim há poucos que pensam sobre isso. Veja que Calvino está falando de pessoas por quem Cristo morreu que vão perecer, que vão pisar o sangue de Jesus. 11ª citação. É verdade que São João diz geralmente que ele amou o mundo. E por quê? Porque Jesus Cristo se oferece a todos os homens, sem exceção, para ser o seu Redentor. Isso é dito depois no pacto, que Deus amou o mundo, porque ele enviou seu único filho, mas ele nos amou. Nós, eu digo, que fomos ensinados por seu evangelho, porque ele nos reuniu nele. 11ª. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele dá a denominação de ovelhas da casa de Israel, não somente para os eleitos, mas para todos aqueles que eram descendentes dos santos pais, porque o Senhor incluiu todos no pacto e foi prometido indiscriminadamente a todos como um redentor. Assim, ele também se revelou e se ofereceu a todos sem exceção.
12ª, Cristo não apenas declara o seu poder, mas também a sua bondade, com a finalidade de poder nos atrair, de poder atrair para si os homens com a doçura de sua graça, porque ele veio salvar o mundo e não para condená-lo. Ele comentando Atos capítulo 5, versículo 12. E por último, sobre o termo mundo, são, eu creio, incluídos não só aqueles que seriam verdadeiramente convertidos a Cristo, mas também os hipócritas e os réprobos, pois existem duas maneiras pelas quais o Espírito convence os homens pela pregação do Evangelho. Calvino comentando João, capítulo 16, versículo 8. Veja que ele entende por mundo não somente os eleitos, mas também os hipócritas e os réprobos, tá certo? E na última citação, ele inclui, na verdade, na 11ª citação, né? Ele inclui como a designação de ovelhas não somente os eleitos, mas também pessoas da casa de Israel em geral, né? E isso é muito interessante a gente perceber, porque não é algo falado geralmente nos debates sobre calvinismo. Então, essas são as 13 citações que eu trouxe aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha. E é isso. Que Deus abençoe vocês.